No dia 6 de novembro de 1661 nasceu o príncipe Carlos, filho do rei Felipe IV e de sua esposa. O menino havia nascido com algumas deformidades e era bastante doente. Alguns diziam que ele não iria sobreviver muito tempo. No dia 15 de setembro de 1665, o rei Felipe Intravenoso faleceu. Com isso, uma regência foi estabelecida na Espanha com sua esposa, assumindo o cargo de regente. A Espanha passava por uma crise econômica e por perdas de vários territórios. Algumas crostas apareceram no rosto do príncipe Carlos, que era agora o novo rei da Espanha. Ele também sofria de dores de cabeça e vômitos. A mãe do rei estava atolada cuidando de papéis de Estado e da economia da Espanha, que estava cada vez mais precária. Os preços dos alimentos dispararam. Rainha-mãe, quando da morte do arcebispo de Toledo, atribuiu o cargo vago de inquisidor-geral e presidente do Conselho de Regência ao seu confessor pessoal, o jesuíta austríaco João Everardo. Ela conferiu oficialmente o título de válido, excluindo João José, que logo começou a odiar a rainha e seu favorito. Já que a nobreza desprezava Nithard por causa de sua influência excessiva sobre a rainha e, em segundo lugar, porque sua nomeação não havia sido aprovada pelo Papa Alexandre VII. Nithard herdara uma situação política particularmente complexa, porque, por um lado, a derrota na Guerra Franco-Espanhola abalara o poder e o prestígio espanhol na Europa, enquanto, por outro, a Guerra de Restauração Portuguesa, que se arrastava desde 1640, absorveu as escassas energias do reino. Durante o governo de Nithard, a situação portuguesa precipitou ainda mais, pois o exército espanhol mal equipado e mal dirigido se mostrou totalmente incapaz de defender as fronteiras e, regularmente, tropas portuguesas conseguiam penetrar em Castela e Andaluzia, realizando saques. Incapaz de repelir o exército português, Nithard assinou o desastroso Tratado de Lisboa em 1668, com o qual, em troca de Ceuta, a Espanha reconheceu a independência de Portugal e seus bens Brasil e redutos comerciais na Índia e Indochina. No mesmo ano, Luís XIV da França também empreendeu a Guerra de Devolução contra a Espanha, que somente graças à ajuda da Inglaterra, Suécia e Províncias Unidas, preocupadas com o expansionismo francês, conseguiu evitar, no Tratado de Oken, graves perdas territoriais. No mesmo ano, Luís XIV da França também empreendeu a Guerra de Devolução contra a Espanha, que somente graças à ajuda da Inglaterra, Suécia e Províncias Unidas, preocupadas com o expansionismo francês, conseguiu evitar, no Tratado de Oken, graves perdas territoriais. João José da Áustria tornou-se um intérprete desse descontentamento. Em 1669 marchou para Madrid e ocupou a capital sem encontrar resistência, forçou a rainha-mãe a dispensar Nithard. 12. Em 1679, João José morreu e Maria Ana conseguiu retornar à corte. De fato, apesar de ter sido declarado adulto, o rei, devido à saúde debilitada, deixou sua mãe com considerável liberdade de ação, pois, consciente de suas fraquezas, preferiu delegar parte de seus poderes a vários válidos como João Francisco de Lacerda, Duque de Medinaceli de 1680 a 1685, Manuel Joaquim Álvares de Toledo, Conde de Oropesa de 1685 a 1691 e de 1695 a 1699 e ao arcebispo. Após assumir a maioridade, Carlos II teve um governo turbulento. Ele se casou 2 vezes, e com Maria de Orléans, e com Ana de Mecklemburgo. A partir de 20 de setembro, o rei ficou confinado em sua cama, incapaz de se levantar, e, em 3 de outubro, quando recebeu o testamento que os editores haviam compilado de acordo com sua vontade, para assiná-lo, exclamou: "Somente Deus é quem dá os reinos, pois somente eles lhe pertencem." E depois, Carlos II morreu no dia 1 de novembro de 1700. Ele deixou em seu testamento que Felipe de Anjou, neto do rei Luís XIV da França,
deveria suceder ele ao trono. Com isso, uma guerra de sucessão espanhola estourou para decidir quem iria ficar com o trono da Espanha. A guerra durou bastante tempo e foi muito custosa para ambos os lados, mas no final, a França acabou vencendo, e Felipe foi proclamado rei da Espanha, e coroado, mas ele teve que renunciar a seus direitos ao trono da França. Após isso, ele se casou. Com Maria Luísa. Algum tempo depois ela deu à luz ao príncipe Luís, que futuramente se tornaria Luís. Após isso reiniciou reformas no país, ele começou a recuperar a economia e o exército. Sua esposa faleceu no dia 14 de fevereiro de 1714, ele ficou bastante triste por um tempo, ele não se casou até se casar novamente com Isabel Fernazio. No dia 14 de fevereiro de 1724, Felipe abdicou do trono, em favor de seu filho Luís, que assumiu o trono com o título de Luís. Seu filho faleceu apenas 7 meses depois de assumir o trono, fazendo ele retornar ao poder. Ele fez com que sua família garantisse grandes ganhos territoriais nas guerras de sucessão da Polônia e da Áustria. Ele fortaleceu o comércio com suas colônias na América e continuou a reformar a economia.